O que acontece quando um cirurgião rico humilha um faxineiro, dizendo que sua vida não vale nada? Renato nem suspeitava que o destino destruiria suas mãos e o colocaria aos pés do homem que ele desprezou. O que esse humilde idoso fez a seguir deixou todo o hospital em silêncio e mudou suas vidas para sempre. No prestigioso Hospital Santa Luzia, em Florianópolis, o silêncio do mármore polido costuma ser quebrado apenas pelo som dos passos apressados. O Dr. Renato Cavalcanti, um cirurgião plástico cujas mãos eram consideradas instrumentos de puro ouro, caminha com a arrogância de quem se sente dono do tempo alheio. Cada procedimento seu custa R$50 mil e seu olhar nunca desce para o nível do chão, onde a vida real acontece. Naquela manhã de sol intenso, o brilho das paredes parecia refletir apenas a sua própria importância. Ele carregava uma maleta de couro italiano, um símbolo de seu status conquistado através de décadas de ambição desmedida. Do outro lado do saguão, Breno, um humilde faxineiro de 62 anos, empurrava seu carrinho de limpeza com a dignidade de um soldado em missão. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro na terra e agora no sabão, guiavam o metal com cuidado. Será que a verdadeira grandeza de um homem pode ser medida pelo brilho de seus sapatos ou pela pureza de sua alma? Em um segundo de distração, o destino pregou uma peça naquelas vidas tão opostas. O carrinho de Breno deslizou suavemente e encostou na maleta de luxo do médico, deixando um risco quase invisível no couro impecável. O estalo do impacto soou como um tiro no saguão silencioso. Renato parou bruscamente, seu rosto transformando-se em uma máscara de fúria absoluta diante de dezenas de pacientes e enfermeiros atônitos. Ele não viu um ser humano à sua frente, mas apenas um obstáculo insignificante que ousou macular sua propriedade. O grito do médico ecoou pelas paredes altas, carregado de um desprezo que gelava o sangue dos presentes. "Você tem noção do que fez, seu imprestável?" rugiu Renato, enquanto sacudia a maleta como se fosse uma relíquia sagrada. Ele afirmou que o salário de 10 anos de Breno não pagaria nem o polimento daquele couro nobre. A humilhação tornou-se pública e cruel, atingindo o âmago da existência do idoso. Renato questionou em voz alta por que Breno ainda perdia tempo rezando antes de começar o turno, disparando que Deus é apenas uma invenção, para quem não possui uma conta bancária sólida. Breno abaixou a cabeça em silêncio, seus dedos trêmulos apertando um terço de madeira desgastado, escondido no bolso do uniforme. As pessoas ao redor desviavam o olhar, sufocadas pelo poder opressor que o cirurgião exalava. Ao fundo, perto de um painel elétrico, um homem vestido com um uniforme de manutenção azul, segurando uma caixa de ferramentas, observava tudo com um olhar profundo e sereno. Renato encerrou seu ataque com uma frase que selaria seu próprio destino. Vidas insignificantes como a sua não deveriam ocupar o oxigênio de homens produtivos. Seu tempo não vale nada. Neste exato momento, o silêncio que se seguiu carregava o peso de uma verdade que o mundo finge não ver. Se você acredita que a justiça divina não falha e que todo ser humano merece respeito, independentemente da sua função, apoie esta história com seu like e inscreva-se no canal para mais lições de vida. O que o Dr. Renato não sabia é que aquele homem que ele acabara de pisar carregava em si uma luz que nenhum dinheiro poderia comprar. Breno não era apenas um faxineiro, mas um gigante em espírito que a vida tentou dobrar, sem sucesso. Você já parou para pensar quem são as pessoas invisíveis que sustentam o seu dia a dia? Breno foi, por 30 anos, o pilar de uma pequena comunidade agrícola no interior de Santa Catarina. Um homem respeitado por sua sabedoria e honestidade. Ele vendeu seu único pedaço de terra e a casa onde criou sua família apenas para garantir que sua falecida esposa tivesse um fim de vida digno, lutando contra o câncer. Mudou-se para a capital para recomeçar do zero, sem nunca reclamar da sorte ou do fardo que carregava em seus ombros cansados. Ele acorda todos os dias às 4h30 da manhã e caminha 4 quilômetros até o hospital, pois cada centavo economizado tem um destino sagrado. Sua dignidade reside no fato de que ele nunca pediu um centavo a ninguém, mantendo seus uniformes impecavelmente limpos e um sorriso gentil que desarmava a dor alheia. Breno é aquele que, nas sombras dos corredores, segura a mão dos pacientes terminais quando as famílias não aparecem para a despedida final.
Ele oferece palavras de esperança que o bisturi de Renato jamais poderia alcançar, curando feridas na alma que a medicina desconhece. Para Breno, o trabalho no hospital é uma missão divina de serviço ao próximo, independentemente de quão invisível ele seja para os doutores que passam por ele como se fosse parte da mobília. Ele é a prova viva de que a riqueza de um homem está no que ele dá, e não no que ele acumula em cofres de ferro. Mas como reagirá o universo quando a arrogância de um homem tentar apagar a última chama de esperança de um justo? A vida de Breno entrou em um espiral de sombras quando o Hospital Santa Luzia contratou novos consultores de eficiência. Entre eles, estava o círculo íntimo de amigos do Dr. Renato, homens que viam pessoas apenas como números em planilhas de gastos. Sob a pressão de cortar custos desnecessários, a administração decidiu demitir todos os funcionários mais velhos e com salários ligeiramente superiores devido ao tempo de serviço. Breno, com seus 62 anos e sua dedicação silenciosa, foi um dos primeiros a receber o envelope branco da demissão. Sem o seguro-saúde do emprego e com o corpo castigado por décadas de esforço, ele se viu diante de um abismo cruel. O aluguel do seu minúsculo quarto nos fundos de uma pensão barata atrasou por 2 meses consecutivos. A dona da pensão, pressionada pelas próprias dívidas, não teve escolha senão pedir que ele saísse imediatamente. Em uma tarde cinzenta de Florianópolis, Breno foi despejado, carregando toda a sua vida em uma única sacola de lona e sua Bíblia sob o braço. Na mesma semana em que perdeu o teto, sua única filha, que tentava a vida no exterior, enviou uma mensagem carregada de desespero. Ela também havia perdido tudo em uma crise financeira severa e não tinha como enviar sequer R$1 para ajudar o pai. Breno viu-se completamente sozinho, dormindo em um banco de praça frio, tentando proteger sua pequena sacola e sua fé. A fome começou a debilitar seu corpo já cansado, e a umidade constante da costa catarinense trouxe uma pneumonia severa. Ele tremia sob as marquises, sentindo o ar faltar em seus pulmões, enquanto as pessoas passavam por ele como se fosse um fantasma. Em um momento de extrema necessidade, ele tentou buscar ajuda no hospital onde trabalhou por tanto tempo, acreditando na humanidade de seus antigos colegas. No entanto, os seguranças, seguindo ordens rígidas da nova administração, barraram sua entrada na recepção principal. Para eles e para o Dr. Renato, que o viu de longe e desviou o olhar, Breno agora era apenas um mendigo inconveniente que sujava a estética do lugar. A pneumonia avançava rápido, e cada respiração de Breno soava como um lamento rouco que se perdia no barulho do trânsito. Ele caminhava com dificuldade, apoiando-se nas paredes frias dos prédios luxuosos da beira-mar norte, sentindo que a vida estava se esvaindo. Onde estaria o Deus a quem ele dedicou tantas orações silenciosas nos corredores do hospital? Por que as mãos que tanto ajudaram agora não encontravam uma única mão para segurá-las? Ele se sentou em uma calçada, observando os carros de luxo que passavam, lembrando-se das palavras cruéis de Renato sobre o valor da vida. A solidão absoluta é um peso que esmaga o peito mais do que qualquer doença física, e Breno sentia-se esquecido por todos. Seus olhos, antes cheios de uma luz mansa, agora refletiam apenas o cinza do asfalto e a incerteza do próximo minuto. Ele buscou seu terço no bolso, mas suas mãos estavam tão geladas que ele mal conseguia sentir o relevo das contas de madeira. Em uma noite de tempestade intensa, com ventos que sopravam a 80 km por hora, Breno buscou o último refúgio possível. Ele se arrastou até o vão escuro debaixo do viaduto Silva Neves, onde o som da chuva batendo no concreto era ensurdecedor. Ele tremia violentamente, a febre queimando sua pele enquanto o frio da noite penetrava em seus ossos cansados. Breno sentiu que seu coração estava falhando, batendo em um ritmo irregular e fraco, como uma vela prestes a se apagar. Não havia mais forças para lutar contra a indiferença da cidade grande que o engoliu sem piedade. Ele fechou os olhos e sussurrou uma última oração, mas não pediu a cura para seus pulmões doentes ou um prato de comida. Com uma voz que era apenas um fio de som, ele agradeceu por ter tido a chance de amar e servir as pessoas durante sua jornada. O barulho dos carros passando acima dele abafava seus soluços, e ele se sentiu, pela primeira vez, totalmente descartável. O mundo ao seu redor
continuava vibrando com luzes de neon e o luxo dos apartamentos de cobertura. Mas para Breno, o silêncio da morte parecia ser o único refúgio. Ele soltou o terço de suas mãos trêmulas, deixando-o cair no chão sujo, aceitando que sua história terminaria ali, em total isolamento e pobreza extrema. Foi nesse momento de escuridão total e abandono que algo mudou no ar pesado debaixo do viaduto. Um homem vestindo um casaco de operário muito simples, com o rosto marcado pelo sol e olhos que pareciam conter toda a paz do universo, sentou-se ao seu lado. O estranho não disse o seu nome, mas cobriu Breno com uma manta grossa que exalava um perfume suave de sândalo e mirra. Ele chamou o idoso por um apelido de infância que ninguém em Florianópolis conhecia, fazendo o coração de Breno saltar. Breninho, o semeador de esperança, não tema. O estranho compartilhou um pedaço de pão simples, que, ao ser provado, pareceu saciar toda a fome e a dor de Breno instantaneamente. O homem falava com uma autoridade mansa sobre o valor de cada cicatriz nas mãos do idoso, como se conhecesse cada dia de sua vida. Ele disse que os tesouros mais valiosos não são guardados em cofres vigiados, mas no coração de quem serviu sem esperar nada em troca. Breno sentiu um calor inexplicável percorrer seu corpo, e a febre desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando em seu lugar uma força renovada. Antes que Breno pudesse perguntar quem era aquele operário e como ele sabia seu nome, o estranho apontou para uma luz de faróis que se aproximava. Com um sorriso calmo, ele disse: "Seu tempo ainda não acabou na Terra, pois há uma cirurgia que só o destino pode realizar, e você será o instrumento." O estranho levantou-se com uma agilidade divina e começou a caminhar em direção à chuva, desaparecendo na névoa antes que Breno pudesse dizer obrigado. Na manhã seguinte, um advogado de renome internacional parou seu carro luxuoso exatamente diante do viaduto, sentindo uma necessidade espiritual inexplicável de mudar sua rota habitual. Ele reconheceu Breno imediatamente como o homem que cuidou de seu pai idoso com infinito amor no hospital anos atrás, quando todos já haviam desistido. Movido por uma gratidão que o tempo não apagou, o advogado decidiu levá-lo para sua própria casa e oferecer-lhe todo o suporte necessário. Enquanto Breno era resgatado da lama, o Dr. Renato sofria um acidente terrível na estrada a caminho de um congresso de luxo. Seu carro de última geração capotou várias vezes, esmagando justamente suas mãos, seu maior instrumento de orgulho e sustento. A justiça silenciosa começou a mover suas peças no tabuleiro da vida, mostrando que ninguém está acima das leis do coração. Você consegue perceber como os caminhos de Deus são misteriosos e como ele usa os humildes para confundir os soberbos? Se você crê que nada acontece por acaso e que o bem sempre encontra o seu caminho de volta, deixe o seu like agora. Inscreva-se para não perder o desfecho desta jornada e escreva nos comentários a palavra justiça se você confia no agir do Criador. O destino, tecido por mãos invisíveis, começou a cobrar seu preço no asfalto quente da rodovia SC-401. O Dr. Renato Cavalcanti dirigia seu carro esporte alemão com a pressa de quem acredita que as leis da física se curvam ao seu prestígio. Ele falava ao celular sobre investimentos imobiliários, ignorando a chuva fina que tornava a pista um tapete de vidro perigoso. Em uma curva fechada, o pneu perdeu a aderência e o mundo de Renato girou em um caos de metal retorcido e vidro estilhaçado. O impacto contra o guarda-rail foi brutal, concentrando toda a força da colisão exatamente sobre a coluna de direção. Quando as equipes de resgate chegaram, o cenário era de horror para qualquer cirurgião. As mãos de Renato estavam presas entre as ferragens esmagadas. Aquelas mãos, que ele dizia valerem milhões, agora eram apenas carne e osso clamando por socorro em meio ao cheiro de combustível. Enquanto era retirado das ferragens, Renato gritava seu nome e seus títulos, mas para os paramédicos, ele era apenas mais uma vida em risco. Enquanto Renato entrava em uma cirurgia de emergência para salvar a própria vida, Breno vivia um milagre silencioso na mansão do Dr. Eduardo, o advogado. O casarão no alto da Lagoa da Conceição era um contraste absoluto com o viaduto úmido, onde Breno quase exalou seu último suspiro. Eduardo não via em Breno um pobre coitado, mas o homem santo que 10 anos antes deu seu próprio almoço para o pai de Eduardo. Na época,
O velho senhor sofria de demência e fugira de casa, sendo encontrado por Breno em um canto escuro do hospital. Breno o limpou, o alimentou e cantou hinos antigos até que a família fosse localizada, recusando qualquer recompensa financeira. Agora, a recompensa vinha na forma de lençóis de algodão egípcio, cuidados médicos de primeira linha e um caldo quente servido com carinho. Eduardo insistiu que Breno ficasse o tempo que fosse necessário, tratando-o como um membro honorário da família que o destino trouxera de volta. No entanto, a ironia mais profunda da justiça divina estava prestes a se revelar nos corredores frios do próprio Hospital Santa Luzia. Renato sobreviveu, mas o diagnóstico dos especialistas foi devastador. As lesões nervosas em suas mãos eram complexas demais para a medicina convencional da unidade. Havia apenas um médico no Brasil capaz de realizar a microcirurgia reconstrutiva necessária para que Renato pudesse segurar um bisturi novamente. Esse médico era o Dr. Marcelo Souza, um prodígio que acabara de retornar de um doutorado na Alemanha com técnicas revolucionárias. Marcelo fora um estudante brilhante, mas tão pobre que quase abandonou a faculdade por não ter dinheiro para os livros e para o transporte. O que ninguém sabia, exceto o próprio Marcelo, era que um faxineiro chamado Breno pagara suas passagens de ônibus e suas refeições por 2 anos inteiros. Breno retirava esse dinheiro de suas parcas economias, dizendo que o mundo precisava de bons médicos que entendessem a dor do povo. Renato, agora deitado em uma cama de hospital, sentia o peso da insignificância que ele tanto pregava para os outros. Sem suas mãos funcionais, ele descobriu que seus amigos de elite pararam de atender suas ligações e que seus sócios já discutiam sua substituição. A enfermeira que ele costumava humilhar era agora quem limpava seu rosto e o alimentava com paciência, mesmo diante de sua amargura. Ele olhava para o teto, lembrando-se do rosto de Breno e das palavras cruéis que lançou contra o idoso no saguão de mármore. O medo de nunca mais operar consumia sua alma, transformando seu orgulho em um deserto de arrependimento tardio e frio. Ele implorava pelo Dr. Marcelo, oferecendo qualquer quantia em dinheiro, mas a secretária do especialista informou que a agenda estava lotada para os próximos meses. A vida, em sua dança perfeita, estava colocando Renato exatamente na posição de quem espera por uma misericórdia que não pode ser comprada. Em um fim de tarde, Breno caminhava pelo jardim da mansão de Eduardo quando viu, através do portão, o homem de azul que o salvara no viaduto. O estranho estava parado na calçada, segurando uma pequena muda de oliveira, e olhou diretamente nos olhos de Breno com um sorriso cúmplice. Breno correu até o portão, mas quando o abriu, a calçada estava vazia, restando apenas o perfume de sândalo pairando no ar marinho. Ele sentiu em seu coração que aquele homem não era um trabalhador comum, mas o próprio Cristo caminhando pelas ruas de Florianópolis. A presença dele não trouxe um trovão de glória, mas uma paz que transbordava, incentivando Breno a fazer algo que ninguém esperaria. Ele pediu a Eduardo que o levasse até o hospital, não para pedir seu emprego de volta, mas para visitar um paciente específico. Breno sabia, por intuição divina, que a cura de Renato não começaria pelas mãos, mas pelo reconhecimento da própria fragilidade. Ao entrar no quarto de Renato, Breno encontrou o cirurgião chorando baixinho, escondendo o rosto para que ninguém visse sua derrota total. O silêncio no quarto era tão denso que se podia ouvir o ritmo acelerado do coração do médico, agora despojado de todas as suas defesas. Renato levantou o olhar e, ao reconhecer o faxineiro que o humilhara, sentiu um nó na garganta que o impediu de falar qualquer palavra agressiva. Ele esperava que Breno viesse zombar de sua desgraça ou exigir um pedido de desculpas humilhante diante de todos. Em vez disso, Breno aproximou-se da cama com a mesma serenidade com que limpava o chão do hospital todos os dias. Ele estendeu sua mão calejada e tocou gentilmente o ombro do médico, um gesto de humanidade pura que Renato não recebia há décadas. "Eu vim dizer que a sua vida vale muito, doutor, e que o tempo de Deus não é medido em ouro, mas em segundas chances", sussurrou Breno. Renato ficou paralisado, sentindo uma corrente de calor atravessar seu peito, exatamente como Breno sentira debaixo do viaduto com o estranho. Ele percebeu que aquele homem, a quem ele chamara de insignificante, era o único que se importava com sua dor, agora que o brilho do sucesso se apagara.
Breno então contou a Renato sobre o Dr. Marcelo e sobre o vínculo que os unia desde os tempos de escassez na faculdade. Ele prometeu interceder junto ao cirurgião para que Renato fosse operado o mais rápido possível, sem cobrar nada em troca. Naquele momento, as escamas da arrogância começaram a cair dos olhos de Renato, revelando a alma pequena e assustada que se escondia atrás do jaleco caro. Ele entendeu que a verdadeira autoridade não vem da posição social, mas da capacidade de se inclinar para levantar alguém que caiu. A cirurgia estava garantida, mas a maior transformação estava ocorrendo dentro de um coração que, pela primeira vez, batia em gratidão. A verdade está sendo revelada, e o orgulho cai por terra diante da simplicidade de quem realmente ama. Se você se emocionou com o gesto de perdão de Breno e acredita que a humildade é a maior das virtudes, curta este vídeo e inscreva-se para ver como essa história termina. Breno saiu do quarto deixando para trás um homem mudado, mas o que ele não esperava era que sua própria vida estava prestes a dar um salto ainda maior. O advogado Eduardo, comovido com a nobreza de espírito de Breno, decidiu investigar o passado do idoso e descobriu algo surpreendente. O paciente terminal que Breno cuidou com tanto zelo meses antes de ser demitido era um multimilionário solitário, sem herdeiros diretos ou família próxima. Em seu testamento, ele deixara uma cláusula específica que os advogados estavam tentando cumprir. Metade de sua fortuna deveria ir para o homem de mãos limpas e coração puro, que o acompanhou em suas últimas horas. Breno, o faxineiro que dormiu debaixo de um viaduto, era agora o herdeiro de uma fundação beneficente e de um patrimônio capaz de mudar a história de milhares de pessoas. A justiça de Deus, embora lenta aos olhos humanos, agia com uma precisão matemática e poética, devolvendo em dobro tudo o que o mundo tentou roubar dele. A notícia da herança de Breno correu o hospital como um incêndio, deixando a administração e os antigos colegas em estado de choque absoluto. Aqueles que o ignoravam agora tentavam forjar uma amizade inexistente, mas Breno permanecia o mesmo, tratando a todos com a mesma educação distante e firme. Ele não buscava vingança contra os que o demitiram, mas sim justiça para os que continuavam invisíveis dentro daquelas paredes de mármore. Enquanto isso, o Dr. Marcelo Souza aceitou realizar a cirurgia em Renato, mas com uma condição imposta por Breno: que o médico operasse gratuitamente 10 crianças de comunidades carentes para cada dedo que fosse recuperado em suas mãos. Renato aceitou o acordo sem hesitar, percebendo que sua habilidade agora teria um propósito muito maior do que apenas acumular riquezas. O palco estava montado para o maior renascimento que Florianópolis já vira, onde a cura do corpo seria apenas o reflexo de uma cura muito mais profunda. Se esta reviravolta tocou o seu coração e você crê que Deus honra aqueles que são fiéis no pouco, mostre sua força. Clique no gostei, inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe desta transformação e escreva a palavra gratidão nos comentários se você também já viu Deus agir de forma inesperada na sua vida. A notícia da herança de Breno não apenas chocou o Hospital Santa Luzia, mas começou a redesenhar as estruturas invisíveis de poder que ali existiam. Enquanto os advogados do falecido milionário finalizavam a transferência dos bens, Breno permanecia na mansão do Dr. Eduardo, mas seu coração ainda batia no ritmo dos corredores que ele limpou por anos. Ele não usou o dinheiro para comprar luxos ou se vingar de quem o humilhou, mas para fundar a Casa do Semeador, uma instituição dedicada a amparar trabalhadores invisíveis e pacientes abandonados. A herança era vasta: imóveis, investimentos e uma quantia em dinheiro que faria qualquer um perder a cabeça. No entanto, Breno continuava usando seu terço de madeira e acordando às 4h30 da manhã para rezar. Ele sabia que o dinheiro não era dele, mas uma ferramenta emprestada por Deus para consertar o que a ganância humana havia quebrado. Enquanto isso, o Dr. Renato Cavalcante enfrentava o momento mais sombrio de sua existência antes da grande cirurgia reconstrutiva. No quarto de hospital, agora pago por Breno através de uma doação anônima, Renato olhava para suas mãos enfaixadas e sentia um vazio que nenhum diploma de Harvard poderia preencher. Ele percebeu que durante anos operou corpos, mas nunca tocou uma alma, e que seu brilho social era apenas uma casca vazia. O Dr. Marcelo Souza, o prodígio que Breno ajudou no passado,
Entrou no quarto para a avaliação final antes do procedimento. Marcelo não falou sobre técnica ou estatísticas de sucesso, mas sobre a dívida de gratidão que tinha com o faxineiro que pagou suas refeições na faculdade. Renato ouvia em silêncio, sentindo cada palavra como um bisturi que cortava seu ego inflamado. Ele entendeu que sua única chance de voltar a ser um cirurgião dependia da misericórdia de um homem que ele tentou destruir com palavras de ódio. A transformação de Renato não era mágica, mas dolorosa e lenta, como o processo de cicatrização de uma queimadura profunda. Ele começou a observar as enfermeiras e os técnicos de limpeza com outros olhos, percebendo pela primeira vez o suor e a dedicação por trás de cada uniforme. Ele pediu desculpas à enfermeira que sempre tratou com rispidez, e o choro que se seguiu não foi de humilhação, mas de alívio por finalmente sentir algo humano. Breno o visitava quase todas as noites, trazendo não flores caras, mas histórias sobre a terra, sobre a paciência de esperar a colheita e sobre o valor das coisas simples. O ex-faxineiro tornou-se o mentor espiritual do grande cirurgião, invertendo as posições de poder com uma naturalidade que só a verdadeira sabedoria possui. Renato estava sendo preparado não apenas para recuperar o movimento dos dedos, mas para aprender a usá-los para abençoar em vez de apenas lucrar. Na véspera da operação, um evento estranho aconteceu no jardim do hospital, onde Breno costumava descansar. Um homem com um uniforme de operário azul, o mesmo que Breno vira no viaduto, estava consertando uma luminária perto de um banco de pedra. Breno aproximou-se e sentou-se ao lado dele, sentindo uma paz que parecia irradiar do desconhecido e acalmar o vento da noite. O operário não olhou diretamente para Breno, mas disse em voz baixa: "A verdadeira cirurgia começa quando o coração entende que não é o dono da vida, mas o servo da luz." Breno sentiu um arrepio sagrado percorrer sua espinha, e quando se virou para agradecer, a escada e as ferramentas ainda estavam lá, mas o homem havia desaparecido na penumbra. Ele percebeu que o próprio Cristo estava fiscalizando aquela reconstrução, garantindo que o orgulho não sobrasse após o último ponto cirúrgico ser dado. A tensão no hospital era palpável no dia seguinte, pois todos sabiam que o futuro do Dr. Renato estava nas mãos do Dr. Marcelo e da fé de Breno. Antes de entrar no centro cirúrgico, Renato fez algo inédito. Ele pediu para ver Breno e solicitou que o idoso fizesse uma oração por suas mãos. Diante dos outros médicos e diretores que antes bajulavam Renato, Breno colocou suas mãos calejadas sobre as mãos feridas do cirurgião e fechou os olhos. Não houve gritos ou milagres instantâneos, apenas um silêncio profundo e respeitoso que parecia santificar o ar daquele ambiente hospitalar. Renato entrou na sala de cirurgia, não como um médico estrela, mas como um paciente humilde que aceitava sua fragilidade diante do Criador. O tempo de Breno, que Renato um dia disse não valer nada, agora era o que sustentava a esperança de sua própria recuperação. Você já sentiu que a vida lhe tirou tudo, apenas para lhe ensinar o que realmente importa? Se você acredita que o perdão é o caminho mais curto para a paz e que Deus sempre dá uma nova chance aos que se arrependem, deixe seu like e inscreva-se. Escreva nos comentários a palavra renovação, se você está pronto para deixar o passado para trás e começar uma nova história hoje. A cirurgia durou 12 horas de uma precisão quase sobrenatural, com o Dr. Marcelo operando como se fosse guiado por uma força maior que sua própria perícia. Nos corredores, Breno aguardava em silêncio, segurando seu terço e enviando pensamentos de cura para o homem que um dia foi seu agressor. A notícia do sucesso da operação chegou como um bálsamo para o hospital, mas o verdadeiro teste viria nos meses de fisioterapia e reabilitação. Breno já estava planejando a próxima fase da Casa do Semeador, garantindo que nenhum trabalhador fosse demitido injustamente ou esquecido na velhice. Ele sabia que sua fortuna era um depósito sagrado e que Renato seria uma peça fundamental nesse novo projeto de humanização da medicina. O círculo de dor estava sendo quebrado, dando lugar a uma rede de solidariedade que começava a florescer em meio ao mármore e ao aço do Hospital Santa Luzia. A recuperação do Dr. Renato Cavalcante tornou-se o assunto principal nos corredores do Hospital Santa Luzia, mas não pelos motivos que ele esperava anteriormente. Não era apenas a complexidade técnica da cirurgia realizada pelo Dr. Marcelo que impressionava,
mas a mudança radical no comportamento do homem, que antes era temido por sua arrogância. Renato passava os dias em uma unidade de reabilitação intensiva, enfrentando dores agudas enquanto tentava retomar os movimentos milimétricos de seus dedos. Cada pequeno avanço era celebrado não com champanhe, mas com lágrimas silenciosas de gratidão. Breno, agora reconhecido oficialmente como o gestor da nova fundação beneficente, visitava Renato todas as tardes, trazendo consigo uma aura de serenidade que parecia acelerar a cicatrização dos tecidos. O ex-faxineiro e o ex-soberbo agora compartilhavam café simples, discutindo planos para transformar a medicina em algo mais humano e acessível aos pobres da grande Florianópolis. Enquanto isso, a Casa do Semeador começava a tomar forma física em um antigo casarão histórico no centro da cidade, adquirido com parte da herança de Breno. O objetivo era claro: oferecer abrigo, assessoria jurídica e cuidados médicos para aqueles que a sociedade brasileira costuma tornar invisíveis. Breno insistia que a recepção da casa não tivesse balcões altos ou vidros blindados, mas poltronas confortáveis e uma mesa de café sempre cheia. Ele contratou antigos colegas de limpeza que haviam sido demitidos injustamente, oferecendo salários dignos e, acima de tudo, respeito. A estrutura da fundação refletia a alma de seu fundador, priorizando o acolhimento antes da burocracia. O impacto social foi imediato, atraindo a atenção da imprensa local. Mas Breno fugia das câmeras, preferindo passar seu tempo conversando com os desabrigados que batiam à sua porta em busca de um prato de comida e uma palavra de esperança. Contudo, a verdadeira prova de fogo para Renato aconteceu quando ele recebeu alta hospitalar e teve que retornar ao seu luxuoso apartamento na Avenida Beira-Mar. Ao entrar em sua sala repleta de obras de arte e móveis caríssimos, ele sentiu um profundo desconforto, como se estivesse em um museu de uma vida que não lhe pertencia mais. Ele olhou para suas mãos, ainda protegidas por talas, e percebeu que o luxo ao seu redor foi construído sobre o desprezo por pessoas como Breno. Foi nesse momento de solidão que ele ouviu batidas suaves em sua porta. Ao abrir, não encontrou nenhum de seus antigos amigos de elite, mas sim o homem de uniforme azul que trabalhava na manutenção do hospital. O operário segurava uma pequena caixa de madeira e pediu licença para entrar, dizendo que precisava ajustar um detalhe na fiação do apartamento que poderia causar um incêndio futuro. O estranho trabalhou em silêncio por alguns minutos, enquanto Renato o observava com uma curiosidade mansa, sem qualquer traço da antiga impaciência. O operário então parou, olhou para as mãos enfaixadas do médico e disse: "As mãos que curam são aquelas que primeiro aprenderam a lavar os pés dos cansados." Renato sentiu um impacto profundo com aquelas palavras, como se uma verdade eterna tivesse sido revelada em meio a fios e ferramentas. Quando o cirurgião piscou os olhos para processar a frase, o homem de azul já estava saindo, deixando para trás um aroma de sândalo que preencheu todo o ambiente estéril do apartamento. Renato correu até o corredor, mas o elevador estava parado no térreo e as escadas estavam vazias. Naquele instante, ele compreendeu que a visita não fora para consertar a eletricidade, mas para iluminar o último canto escuro de sua consciência orgulhosa. Movido por um impulso de renovação, Renato decidiu colocar seu apartamento à venda e doar o valor integral para a fundação de Breno. Ele mudou-se para uma casa simples perto da Casa do Semeador, querendo estar perto da realidade que agora desejava servir. Ele começou a atuar como voluntário administrativo, aprendendo a lidar com prontuários de pessoas que não tinham sobrenomes famosos ou contas bancárias poupudas. A cada pessoa que ele atendia, Renato via um pouco de si mesmo no passado, carente de atenção e de verdade. Ele descobriu que a maior alegria não estava em assinar cheques de alto valor, mas em ver o brilho nos olhos de uma mãe que conseguia o tratamento para seu filho graças ao seu novo trabalho. A justiça divina não o destruiu, mas o desmontou peça por peça para reconstruí-lo como um homem de verdade, capaz de sentir a dor do próximo. Você já parou para pensar que as maiores transformações da nossa vida muitas vezes surgem dos momentos de maior perda? Se você acredita que Deus pode usar qualquer circunstância para nos tornar pessoas melhores e mais compassivas, apoie esta mensagem com o seu like. Inscreva-se para acompanhar o desfecho dessa história de redenção e escreva nos comentários a palavra transformação, se você deseja que sua vida também seja um instrumento de bem na mão do Criador.
Breno acompanhava a evolução de Renato com o olhar de um pai orgulhoso, sabendo que o processo de mudança era doloroso, mas necessário. Ele convidou Renato para ser o diretor clínico da fundação, com o desafio de recrutar outros médicos renomados para trabalharem como voluntários. A ideia era criar um ciclo de generosidade que quebrasse a barreira entre a medicina de elite e a medicina popular. Renato aceitou o desafio com um vigor que nunca teve em sua clínica privada, sentindo que finalmente sua vida tinha um significado que ultrapassava o tempo e o dinheiro. A parceria entre o ex-faxineiro e o ex-cirurgião plástico tornou-se um símbolo de esperança em Florianópolis, provando que quando o amor e a competência se unem sob a bandeira da humildade, não há estrutura de injustiça que permaneça de pé. O tempo de Breno e o talento de Renato agora caminhavam juntos, semeando um futuro onde ninguém mais seria chamado de insignificante. A transformação de Renato Cavalcante não era apenas uma mudança de hábitos, mas uma reconstrução completa de sua identidade sob o olhar atento de Breno. Com a inauguração da Casa do Semeador, o antigo cirurgião plástico viu-se diante de um desafio que nenhum centro cirúrgico de luxo jamais lhe impusera. Ele agora era o responsável por organizar o atendimento médico de centenas de pessoas que, durante décadas, foram tratadas como estatísticas irrelevantes pelo sistema. Renato passava horas ouvindo histórias de mães que caminhavam quilômetros para conseguir uma consulta e de idosos, cujas mãos, assim como as dele um dia, estavam desgastadas pelo esforço e pela negligência. Ele descobriu que a medicina, quando despida da vaidade e do lucro excessivo, torna-se uma forma de oração silenciosa. Breno observava tudo com um sorriso discreto, percebendo que o homem que ele perdoara estava finalmente encontrando o caminho de casa através do serviço ao próximo. No entanto, as sombras do passado de Renato ainda tentavam puxá-lo de volta para o abismo da soberba. Um grupo de antigos sócios e empresários da elite de Florianópolis, incomodados com a repercussão positiva da Casa do Semeador, iniciou uma campanha de difamação contra a fundação. Eles usaram suas influências na mídia local para espalhar rumores de que Breno estava sendo manipulado e que o hospital beneficente era apenas uma fachada para a lavagem de dinheiro. Renato recebeu convites secretos para abandonar Breno e retornar ao seu antigo círculo, com a promessa de que sua clínica seria reconstruída com investimentos privados ainda maiores. O teste final de sua lealdade e de sua transformação estava diante dele. Escolher entre o brilho falso do passado ou a luz humilde e verdadeira do presente. A pressão era enorme, e por alguns dias, o silêncio de Renato nos corredores da fundação preocupou aqueles que agora o admiravam. Em uma tarde de tempestade, semelhante àquela noite em que Breno quase morreu debaixo do viaduto, Renato trancou-se em sua pequena sala na fundação para refletir. Ele olhava para suas mãos, que agora recuperavam a força e a coordenação, graças aos exercícios constantes, e lembrava-se do toque de Breno no quarto de hospital. Ele sabia que se voltasse para a elite, recuperaria seu prestígio financeiro, mas perderia a alma que acabara de reencontrar. Foi então que ele percebeu uma presença na sala, apesar da porta estar trancada. O homem de uniforme azul, o operário que parecia surgir nos momentos de maior dúvida, estava sentado em uma cadeira simples diante da mesa de Renato. Ele não usava palavras ruidosas, apenas segurava uma pequena bússola de latão antigo que parecia apontar não para o norte geográfico, mas para o próprio peito do médico. O operário colocou a bússola sobre a mesa e disse com uma voz que acalmava o trovão lá fora: "Ouro nenhum pode comprar o sono de quem sabe que é justo, e poder nenhum pode reconstruir o que a verdade decide revelar." Renato sentiu um calor intenso emanar do objeto e, ao olhar novamente para o estranho, viu que suas mãos tinham marcas de furos antigos, cicatrizes de um trabalho muito mais pesado do que a manutenção predial. O médico caiu de joelhos, compreendendo finalmente quem era o visitante que o acompanhava desde o acidente na estrada. Quando levantou a cabeça, a sala estava vazia, mas a bússola permanecia na mesa, brilhando com uma intensidade suave que dissipava toda a escuridão de seus pensamentos. Renato pegou o objeto e sentiu uma coragem que nunca conhecera, uma determinação de enfrentar qualquer mentira para proteger a obra de Breno. No dia seguinte, Renato convocou uma coletiva de imprensa na frente do hospital, onde tudo começou. Diante das câmeras e de seus antigos detratores,
Ele não apresentou planilhas de gastos, mas trouxe ao seu lado Breno e 10 das crianças que ele operara gratuitamente nos últimos meses. Renato falou abertamente sobre sua arrogância passada, sobre como ele desprezara a vida humana e como a misericórdia de um faxineiro o resgatara da morte espiritual. Ele revelou que todo o seu patrimônio pessoal já havia sido transferido para a fundação e que ele não era o dono de nada, apenas um servo daquela causa. A verdade de suas palavras era tão cortante e autêntica que os ataques dos inimigos desmoronaram como castelos de areia diante da maré alta. A justiça divina, que age através da transparência, fez com que as estruturas de corrupção que tentavam derrubar a fundação começassem a ser investigadas pelas autoridades. A reação da sociedade foi imediata e avassaladora. As doações para a Casa do Semeador triplicaram em uma semana, vindas de pessoas comuns que se sentiram inspiradas pela coragem de Renato e pela santidade de Breno. O Hospital Santa Luzia, vendo a mudança de maré na opinião pública, foi obrigado a reintegrar os funcionários demitidos e a criar uma ala dedicada exclusivamente ao atendimento gratuito sob a supervisão de Breno. Onde antes reinava o desprezo e o luxo excludente, agora florescia a solidariedade e o respeito mútuo. Renato voltou a operar com uma precisão que superava seu auge anterior, mas agora ele rezava com o paciente antes de cada incisão, reconhecendo que ele era apenas o instrumento de um médico muito maior. Ele entendeu que suas mãos foram quebradas para que seu coração pudesse ser finalmente aberto para o amor. Você já sentiu que a vida lhe deu uma segunda chance para consertar os erros que pareciam irreparáveis? Se você acredita que a verdade sempre vem à luz e que Deus protege aqueles que decidem caminhar na retidão, deixe seu like agora. Sua interação ajuda essa mensagem de esperança a alcançar mais corações feridos. Inscreva-se no canal para não perder o desfecho emocionante dessa jornada e escreva nos comentários a palavra verdade, se você confia que a luz de Deus dissipa qualquer sombra de injustiça. Breno continuava a caminhar pelos corredores da fundação com seu passo lento e firme, sempre pronto para ouvir quem precisasse. Ele não se tornou um homem de negócios frio, mas manteve-se o semeador de esperança que o estranho de azul descrevera. Ele e Renato agora eram vistos frequentemente no jardim da instituição, plantando novas árvores e conversando sobre o futuro. Breno sabia que sua missão estava sendo cumprida e que a fortuna que recebeu fora apenas o meio para que a cura de Renato e de tantos outros fosse possível. A amizade entre o ex-faxineiro e o renomado cirurgião tornou-se a maior lição viva de que não existem vidas insignificantes, apenas olhares que ainda não aprenderam a ver a imagem de Deus no próximo. A paz que agora reinava naquelas vidas era o fruto maduro de uma paciência que soube esperar o tempo do Criador para colher a justiça. Meses depois da tempestade que quase derrubou a fundação, a paz em Florianópolis parecia ter encontrado um solo fértil para florescer. O Dr. Renato Cavalcanti já não era mais o homem que media a vida pelo valor do couro italiano de suas maletas. Ele agora morava em uma pequena casa de fundos, perto da Casa do Semeador, e suas mãos, embora marcadas pelas cicatrizes do acidente, moviam-se com uma precisão nova, guiada por uma alma pacificada. Breno, por sua vez, continuava sendo a bússola moral de todo o projeto, caminhando entre os leitos e as salas de atendimento com a mesma simplicidade de quando empurrava o carrinho de limpeza. A herança que recebera estava sendo canalizada para a criação de uma escola de enfermagem gratuita, focada no atendimento humanizado. No entanto, o destino reservava um encontro final que fecharia o ciclo de transformação de forma pública e definitiva, diante daqueles que ainda duvidavam da força do perdão. O antigo diretor-geral do Hospital Santa Luzia, o homem que assinou a demissão de Breno para agradar Renato, caiu em uma rede de corrupção que ele mesmo ajudou a construir. Abandonado pelos seus aliados políticos e enfrentando um processo de falência pessoal, ele procurou a Casa do Semeador como último recurso para conseguir tratamento para uma doença degenerativa. Renato, ao ver o nome do antigo chefe na lista de espera, sentiu um nó na garganta. Era a oportunidade perfeita para devolver a humilhação que ele e Breno sofreram no passado. As lembranças das risadas nos corredores e do desprezo com que Breno foi expulso do hospital voltaram como sombras inquietas. Renato olhou para Breno
esperando um sinal de que a justiça dos homens deveria prevalecer sobre a misericórdia de Deus. Seria justo dar o melhor tratamento a quem tentou destruir a dignidade de um homem bom? Breno, percebendo o conflito nos olhos de Renato, aproximou-se do quadro de avisos e colocou o prontuário do ex-diretor no topo da lista de prioridades urgentes. Ele não disse uma palavra de julgamento. Apenas olhou para o cirurgião com uma mansidão que desarmava qualquer desejo de vingança. Doutor, a nossa mesa nunca estará cheia se não houver lugar para quem um dia nos negou o pão. Sussurrou o idoso com um sorriso triste, mas sereno. Renato entendeu a lição. A verdadeira vitória não está em ver o inimigo derrotado, mas em vê-lo transformado pelo amor que ele não merece. Eles decidiram que o ex-diretor seria operado por Renato, na ala que agora levava o nome da falecida esposa de Breno. A notícia de que as vítimas estavam salvando o seu antigo opressor espalhou-se pela cidade, calando definitivamente as vozes que ainda tentavam difamar a fundação. Na véspera dessa cirurgia simbólica, Breno sentou-se no jardim da fundação para observar o pôr do sol sobre a ponte Hercílio Luz. Ele sentia uma leveza que nunca experimentara, como se cada conta de seu terço tivesse se transformado em uma estrela de gratidão. Foi quando viu, sentado no banco ao lado, o homem de azul que o encontrara debaixo do viaduto Silva Neves. O operário estava polindo uma pequena lanterna de bronze e olhou para Breno com um reconhecimento que ultrapassava o tempo. Ele não parecia ter envelhecido um único dia, e sua presença trazia um perfume de sândalo que se misturava à brisa do mar. Você guardou a semente, e agora a colheita alimenta até quem tentou queimar o campo, disse o estranho com uma voz que soava como o bater de ondas suaves na areia. Renato apareceu no jardim momentos depois, segurando os exames do paciente, e viu Breno conversando com o ar. Ou assim parecia para seus olhos físicos. Quando Breno apontou para o banco, o estranho já não estava mais lá, mas a lanterna de bronze permanecia acesa sobre a pedra, emitindo uma luz que não se apagava mesmo com o vento forte. Renato pegou a lanterna e sentiu suas mãos pararem de tremer completamente pela primeira vez desde o acidente. Ele percebeu que a presença de Cristo não precisava de grandes catedrais para se manifestar. Bastava um coração disposto a perdoar o imperdoável. A operação no dia seguinte foi um sucesso absoluto, e o ex-diretor, ao acordar e ver Renato e Breno ao seu lado, desabou em um choro de arrependimento que lavou sua alma da ganância de anos. A casa do semeador não era mais apenas um hospital, mas um santuário de dignidade, onde a hierarquia do mundo fora invertida para sempre. Renato passou a ser conhecido como o médico dos invisíveis, e Breno, o faxineiro que se tornou o maior benfeitor da região, continuava a limpar as mesas da recepção por escolha própria. Ele dizia que manter as superfícies limpas o lembrava de manter o coração puro para as visitas que vinham sem aviso. A história deles tornou-se uma lenda urbana em Florianópolis, um lembrete constante de que o poder do dinheiro é fumaça, mas o poder de um gesto de bondade é eterno. Deus havia usado a dor de um acidente e a injustiça de uma demissão para construir algo que o tempo não poderia apagar. Você já sentiu que o perdão é a arma mais poderosa contra aqueles que tentaram te derrubar? Se esta história tocou sua alma e reforçou sua fé na justiça divina que restaura e cura, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para não perder o grande final desta jornada. Escreva nos comentários a palavra perdão, se você acredita que a misericórdia de Deus é capaz de transformar até o coração mais endurecido. Breno olhou para o céu estrelado e sentiu que sua jornada estava chegando a um ponto de plenitude absoluta. Ele sabia que o homem de azul ainda caminhava por Florianópolis, entrando em hospitais e debaixo de viadutos, procurando por aqueles que, como ele, precisavam apenas de um cobertor e de uma palavra de esperança. A vida de Breno agora era o espelho desse amor, e ele estava pronto para o que quer que o destino reservasse. A fundação estava em boas mãos com Renato e Eduardo, e as sementes que ele plantara com lágrimas agora eram árvores que dariam sombra para gerações de trabalhadores que nunca mais seriam chamados de insignificantes. O silêncio da noite trazia a certeza de que nada se perde quando é feito com amor e em nome da verdade. O sol da manhã dourava as águas da Bahia Norte quando Breno acordou para o seu último dia na casa do semeador. Ele sentia uma leveza incomum, como se o peso das décadas de trabalho e das dores passadas
tivesse sido finalmente transmutado em pura luz. Ele vestiu seu uniforme de linho simples, colocou o velho terço de madeira no bolso e caminhou pelos jardins que ele mesmo ajudara a plantar. O Dr. Renato Cavalcanti já o esperava na entrada da fundação, não com a arrogância de outrora, mas com o respeito de um filho que aprendeu a honrar o pai. Renato agora dedicava cada hora de seu dia a reconstruir vidas, usando suas mãos, outrora soberbas, para curar sem cobrar e para acolher sem julgar. Eles não precisavam de muitas palavras. O olhar entre o ex-faxineiro e o cirurgião selava uma aliança que nem o tempo, nem a morte poderiam quebrar. A fundação era agora um organismo vivo de amor e justiça, um pedaço do céu encravado no coração da capital catarinense. Breno dirigiu-se à capela da instituição, um lugar pequeno e despojado, onde o perfume de sândalo parecia ter se fixado nas paredes de forma permanente. Ele sentou-se no último banco, fechando os olhos para agradecer por cada lágrima derramada e por cada milagre silencioso que testemunhara. Foi quando sentiu a presença familiar ao seu lado. O homem de uniforme azul, o carpinteiro que o resgatara da lama debaixo do viaduto, estava lá, observando o altar com uma paz que preenchia todo o vazio do mundo. O estranho não carregava ferramentas desta vez. Apenas estendeu sua mão calejada e tocou o ombro de Breno. Bom trabalho, meu fiel semeador. O campo está pronto, e as sementes já deram frutos que alimentarão gerações, disse o homem com uma voz que era ao mesmo tempo um sussurro e um trovão de amor. Breno sorriu, sentindo que sua missão estava completa e que a justiça de Deus havia se manifestado plenamente através da sua paciência. Naquela mesma tarde, Breno reuniu todos os funcionários, desde os médicos até os auxiliares de limpeza, para um último conselho. Ele não falou sobre finanças ou metas administrativas, mas sobre o valor sagrado de cada ser humano que cruzava aquele portal. Ele lembrou a todos que o Dr. Renato não foi curado pela técnica, mas pelo perdão, e que ele mesmo não foi salvo pelo dinheiro, mas pela presença constante de alguém que nunca o abandonou. Renato ouvia atentamente, segurando as mãos de um paciente pobre, sentindo que a verdadeira riqueza é a paz de uma consciência limpa. O legado de Breno não estava nos prédios ou na fortuna que herdara, mas na dignidade que ele restaurara em cada alma que se sentia insignificante. A história do faxineiro e do médico tornou-se o alicerce de uma nova cultura de cuidado, onde o tempo de cada pessoa passou a ser valorizado como o ouro mais puro do mundo. Ao final da reunião, Breno entregou as chaves simbólicas da fundação para Renato e para o advogado Eduardo, pedindo que nunca deixassem a luz da lanterna de bronze se apagar no jardim. Ele caminhou calmamente em direção à saída, recusando qualquer festa ou homenagem barulhenta, preferindo o silêncio que sempre foi sua maior oração. Enquanto se afastava, ele viu o homem de azul parado no portão, esperando por ele com um sorriso que iluminava toda a rua. Breno não olhou para trás, pois sabia que o que construíra estava gravado na eternidade e no coração daqueles que aprenderam a ver Deus nos pequenos detalhes do cotidiano. A justiça divina havia transformado o sofrimento em propósito, provando que ninguém é pequeno demais para ser um instrumento do Criador, quando decide caminhar com fé e humildade. A moral desta história é clara. A presença de Cristo e a verdadeira fé não se manifestam em grandes espetáculos, mas nas decisões silenciosas de perdoar, servir e persistir na justiça. Cada ato de bondade que você pratica é uma semente plantada em solo eterno. E mesmo que o mundo tente te tornar invisível, Deus te vê e te honra no tempo certo. O sofrimento nunca é o fim, mas o terreno onde a transformação mais profunda cria raízes. Quando você escolhe a humildade em vez da vingança, você abre espaço para que o sobrenatural atue na sua realidade, transformando tragédias em testemunhos de glória. Que a paz que Breno encontrou através de sua paciência possa habitar o seu coração e guiar os seus passos em cada decisão do dia a dia. Se esta jornada de Breno e do Dr. Renato tocou o seu coração e te lembrou que Deus age no silêncio e na verdade, apoie esta mensagem. Deixe seu like, inscreva-se no canal para continuar recebendo estas pílulas de sabedoria espiritual e compartilhe esta história com alguém que precisa de esperança hoje. Escreva nos comentários a palavra fé, se você também acredita que Deus tem o poder de transformar qualquer situação e honrar os seus passos.
Que a luz do semeador ilumine sempre o seu caminho e que você nunca se esqueça de que, para Deus, você é infinitamente valioso.